Fala, meu querido, comenta sobre a onda de produção em massa de novela Girls Love tailandesa. O que poderia explicar o estímulo a essa vertente lá? Pois é, eu não sei explicar. Por que na Tailândia esse negócio... Boys Love também tá rolando lá, né? Boys Love, Girls Love. Eu fiquei curioso sobre a questão da homossexualidade na Tailândia. Como é que a homossexualidade opera lá? Qual é a relação que a Tailândia tem com a homossexualidade, etc. Eu não sei, cara, mas isso é doido, né? Isso é doido que isso está acontecendo na Tailândia com força. Mais do que em todos os outros, mais do que na Coreia, mais do que no Japão, mais do que na China. Lembrando que ali no leste asiático, homossexualidade no geral ainda é um tabu. Por isso que eu tô curioso para saber como é que é na Tailândia, né? Na Tailândia que 90% da população da Tailândia é gay. É essa a explicação. Eu não sei o que tá... A Catalândia não foi colonizada e cristianizada. Ah, mas não sei se é só a cristianização. Cara, assim, ó, às vezes o pessoal, longe de mim, defender o cristianismo. Mas a homofobia não é uma questão só cristã, cara. Não é. O pessoal às vezes quer romantizar a Grécia Antiga, os vikings, assim, ó. Tanto os gregos antigos quanto os vikings, eles tinham relações homoafetivas entre homens. Mas eram também relações, assim, ó, por exemplo, no caso grego. Isso já era um ponto em disputa na própria sociedade grega. No vídeo que eu fiz sobre Terence de Esparta, a gente fala disso. A própria sociedade grega já tinha isso como um ponto polêmico, ou seja, não era um ponto pacífico nem dentro da sociedade. Outra coisa, não era bem visto dois homens vivendo juntos. Né? O que era tolerado e ainda assim discutível era a relação entre mestre e aprendiz, entre um ativo e um passivo, de modo que aquele que era passivo, que era o aprendiz, ele era assim educado para depois se tornar ativo. Eu desconheço cultura em que o passivo tem algum tipo de enaltecimento. Por exemplo, na cultura viking, eu lembro disso, teria que consultar quem pesquisa isso para valer, tipo o Núcleo Neve e tal. Do que eu já fui pesquisar, na cultura viking tem muito pouco documento, assim, com alguma segurança que tu possa aferir sobre algum tipo de comportamento homossexual. E o que dá a entender é que, de novo, esse comportamento homossexual vem num contexto de dominação, ou seja, o ativo, ok, o ativo que vai lá, invade uma terra e come o cu do cara pra humilhar ele, vai. Talvez até também na relação mestre e aprendiz. Embora eu acho que isso não sei se tinha nos vikings. Agora, é o ativo, né? O passivo, assim, eu não conheço uma cultura que tem o passivo como alguém assim a ser respeitado, ou mesmo algum tipo de naturalização de dois homens viverem juntos, etc. Eu não sei, cara. Eu não sei se tem uma cultura que, né? Assim, às vezes eu entendo porque que a militância, principalmente gay, ela às vezes dá uma forçada de barra e começa a mostrar, os gregos antigos era super normal ser gay e tal. Porque é uma tentativa de mostrar que é possível. Já teve exemplo no passado, podemos ter. Mas até onde eu sei, não teve exatamente exemplo no passado. Ou seja, se a gente for fazer algo agora, a gente realmente tem que repensar as coisas. E bom, da minha parte não tem homofobia nenhuma, foda-se. Só que talvez a gente não consiga achar realmente precedente ou modelos anteriores, tá entendendo? Talvez a gente não consiga. A questão de gênero talvez é mais fácil até do que a questão da orientação sexual. As questões ligadas à identidade de gênero é mais fácil do que as questões de orientação sexual, no final das contas, de tu encontrar precedentes. Que aí sim você tem culturas que tinham mais de dois gêneros, para além do masculino e feminino. Tem diferentes culturas que tinham isso. Agora, orientação sexual, ela parece que... É porque eu tenho a impressão que... Dada a precariedade da vida humana, né, assim, parem para pensar, faz pouco tempo, gente, faz relativamente muito pouco tempo que a gente passou a ter uma certa segurança de que a nossa cria, né, pensa a gente como bicho, de que o nosso filhote, ele vai crescer e ser saudável. Por isso que as pessoas tinham 10, 15 filhos, porque metade morria, mais da metade morria. Às vezes morria no parto, morria nos primeiros meses, morria... Então, assim, a gente enquanto bicho, e tu pode ver que diferentes culturas veneram deuses da fertilidade, etc, etc. Então, assim, a procriação, ela sempre foi uma questão muito importante, dada a fragilidade dessas comunidades. E sim, as pessoas podem ser gays e, eventualmente, né, um homem gay... Pensa numa sociedade arcaica, né? Vamos criar uma sociedade arcaica onde as pessoas não tem qualquer tipo de problema na convivência, na formação de casais gays, de pessoas gays, mas pontualmente elas precisam transar, um homem gay precisa transar com uma mulher, para que pelo menos procrie. Vamos supor que tem uma regra assim. Esse tipo de sociedade talvez a gente encontrasse, mas eu não conheço. Aí tem que perguntar para quem estuda isso, né? Capaz de ter, sei lá, às vezes pega uma nação indígena específica e isso rolava. Em diferentes culturas, o que se acabou fazendo é um vínculo que não é obrigatório, né? Ou seja, de procriação com orientação sexual. Então se passou a fazer a seguinte: não, homossexualidade é um negócio que não dá para incentivar. Em alguns lugares não se proibir, mas não dá para incentivar, tá ligado? Essa é a lógica. Porque a perpetuação da espécie, do grupo, do clã, da nação, sei lá o que, ela é frágil demais. E tem autores que chegam a assinalar
que, conforme determinadas culturas, determinados grupos, determinados clãs, nações, vão se direcionando a um discurso mais ufanista, sabe? Aquela coisa de precisamos pensar no grupo, nós somos os melhores, nós somos os maiores, começa a criar dentro de si um certo senso de excepcionalidade, de grandiosidade e tal. Não por acaso, a época também onde há mais perseguição a homossexuais. Porque é preciso pensar muito no corpo da nação, no corpo do grupo. Os filhos daquele grupo, eles não são mais os filhos dos pais, eles são os filhos do grupo. Então, aqueles que desvirtuam esse mecanismo de perpetuação do próprio grupo, eles começam a ser discriminados, perseguidos. Agora, por isso que eu disse, hoje em dia isso é bem diferente, né? Hoje em dia, inclusive, muitas pessoas, mesmo heterossexuais, resolvem não ter filhos. E no contrário, né? Tem muito casal gay que quer ter filhos, quer adotar, ou, às vezes tem uma barriga de aluguel, coisa assim. Então, assim, hoje você tem uma realidade diferente, e hoje a gente tem medicina, hoje, né, muitas pessoas ainda vivem na linha da miséria, mas também muitas pessoas hoje têm acesso a condições de saúde melhor. Hoje as nossas crias tendem a ficar vivas, né? Se você é da classe média, só uma merda aí no meio do caminho, porque senão a grande maioria segue viva. Isso é uma das coisas sobre o Brasil, que às vezes a galera esquece, assim, por exemplo, aquela galera que venera assim, a ditadura, na ditadura era boa. Cara, eu não vou lembrar o número aqui de cabeça, mas a mortalidade infantil na época da ditadura era imensa. Era imenso. Desde a redemocratização, despencou, tá? Mortalidade infantil no Brasil despencou horrores. A gente melhorou muito nisso. Muito, 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 muito. Talvez um dos dados que a gente mais melhorou nessas últimas décadas foi o índice de mortalidade infantil. Então, dadas essas mudanças contextuais, a discussão sobre a homossexualidade ela ganha mais espaço, tá entendendo? Agora, não sei se tem precedente no passado, dado esse ponto aí que eu tô falando. Mas, enfim, antropólogos vão poder falar muito melhor do que eu. E, bom, dei essa volta toda para dizer, e na Tailândia, o que tá rolando? Preciso descobrir. Também tô bem curioso por que isso tá acontecendo especificamente na Tailândia. Mas a hipótese de que lá não teve cristianização, então tá tudo bem, não. Eu acho que não, essa hipótese é fraca. Eu acho que deve ter outra coisa aí. Deu uma dica de coisa divertida para fazer. Punheta. Punheta é bem divertido, siririca. Vamos lá, o que mais aqui de coisa divertida pra fazer? Tem outra? Porque pode dizer assim, sexo, mas sexo às vezes tu decepciona alguém. Punheta não tem como decepcionar, né? Você já é uma decepção, muitas vezes, tal, não tem. Dedada no cu. Não sei. A depressão pós-punheta existe. Mas depressão pós-sexo também, gente. Vocês também estão querendo a panaceia. Vocês querem. Não, olha só o nível. Vocês contaminados com essa mentalidade de paraíso, de terra prometida e o escambau, vocês estão querendo transformar a punheta no paraíso perdido. John Milton, quando escreveu o Paraíso Perdido, devia estar falando da punheta. Vocês são foda também. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.